Pare o que você está fazendo. Silencie sua mente por um instante. O que você está prestes a ouvir não é uma sugestão. É a revelação de uma lei que governa a substância de toda a riqueza. Uma verdade que, uma vez ouvida, não pode ser ignorada. Se você está pronto para receber o comando que irá reescrever sua realidade financeira, dê o seu like agora. Faça disso um sinal. Um ato de permissão para que a verdade divina entre e tome o controle. Sua alma deu consentimento. Agora escute. Eu te revelo agora a verdade que sustenta os mundos, a lei imutável sobre a qual as estrelas foram penduradas e os oceanos preenchidos. Escute com a alma, pois o que você está prestes a ouvir não é uma teoria, mas a mecânica da própria criação. A lei da palavra falada é absoluta. Ela afirma que o universo visível e invisível é uma única e infinita substância divina, uma energia viva e inteligente que não tem vontade própria, exceto a de obedecer. Ela não julga, não questiona e não demora, ela simplesmente responde, de forma instantânea e precisa ao comando da sua fé manifestada em palavra. A abundância que você busca não é algo a ser conquistado pelo suor do seu rosto ou pela ansiedade da sua mente. Eu te mostrei a lei. Mas a lei precisa de um instrumento para ser aplicada. A verdade precisa de uma voz para se manifestar no mundo da forma. O poder precisa de um canal para fluir. Eu vou te entregar agora este instrumento. Esta não é mais uma afirmação positiva para você repetir mecanicamente. Esta é uma equação divina. Uma combinação de palavras que, quando falada com fé, com autoridade e com a consciência do seu poder, reorganiza a substância invisível do universo para obedecer ao seu comando. É a chave mestra que abre as comportas do tesouro celestial. É o cetro real que você usará para governar o seu mundo financeiro. Prepare-se. Respire fundo. Esvazie a sua mente de todas as súplicas, de todas as esperanças, de toda a ansiedade sobre o amanhã. Você não está prestes a pedir. Você está prestes a comandar. Você não está prestes a desejar. Você está prestes a decretar. Aproxime-se deste momento com reverência, pois é um ato sagrado. É o momento em que o herdeiro adormecido desperta por completo e assume o seu trono como soberano desperto. A frase que eu te entrego agora é a sua herança. É a sua arma. É o seu direito de nascimento expresso em som. Ouça com toda a sua alma. Isso é um engano. A abundância é um oceano no qual você já está imerso. Ela não é conquistada pelo esforço, mas liberada pela autoridade da sua declaração. A sua palavra, falada com a convicção de um rei, é o molde divino. É o selo real que imprime a sua vontade sobre a substância sem forma, dando-lhe a aparência exata daquilo que você decretou. A realidade financeira que você experimentará amanhã não é um acaso, não é um presente da sorte nem o resultado das condições do mundo. Ela é, e sempre será, a colheita exata da semente que sua língua plantou hoje. Agora, eu te mostro a sombra contra a qual esta luz brilha. Eu te revelo a grande hipnose que mantém a humanidade acorrentada, a ilusão que você precisa quebrar, para reivindicar seu trono. Esta ilusão se chama, o feitiço da escassez. É uma névoa psíquica, uma programação sussurrada de geração em geração, que te ensinou a ver o mundo ao contrário. Este feitiço te convenceu de que a prosperidade é um recurso externo, um poço limitado do qual todos bebem, e que um dia secará. Ele te ensinou que a riqueza deve ser disputada, conquistada com esforço exaustivo, e talvez com uma pitada de sorte. É a voz traiçoeira em sua mente que te diz para esperar sua vez, para pedir permissão, para implorar por uma pequena porção daquilo que por direito divino de nascimento, já é seu para comandar em sua totalidade. A verdade que anula toda dívida, que dissolve toda limitação, que silencia para sempre o feitiço da escassez, está contida nestas palavras. O decreto central é este. Pelo poder da minha palavra, eu decreto o suprimento divino e inesgotável. Minha conta bancária transborda agora como prova da minha fé. Repita em silêncio. Sinta o peso e a vibração de cada palavra. Vamos analisar a sua arquitetura divina. Pelo poder da minha palavra, você começa por afirmar a fonte de toda a criação. Você não está pedindo a um poder externo. Você está ativando o poder que reside em você. A sua palavra não é um som vazio. É um ato criador.
É o mesmo poder que disse: haja luz, e houve luz. Eu decreto suprimento divino e inesgotável. Aqui, você define a natureza da sua realidade. Você não diz: eu peço ou eu gostaria. Você decreta. É um ato de autoridade soberana. E o que você decreta não é um valor limitado, não é um cheque ou um pagamento. Você vai direto à fonte. Você comanda o próprio suprimento. E você o qualifica como divino e inesgotável. Você está se alinhando com a natureza infinita do universo, não com as aparências limitadas do mundo. Minha conta bancária transborda agora. A lei exige um canal visível para se expressar. O feitiço da escassez é o que te transforma de soberano em mendigo. Ele te faz olhar para sua conta bancária com medo, como se ela fosse sua mestre. Ele te faz acreditar que você é um efeito, quando na verdade você é a causa primeira. Ele te ensina a reagir, quando sua natureza é a de reinar. Observe a dicotomia. É a escolha entre dois universos que coexistem no mesmo espaço. O universo do feitiço é o mundo da luta, da competição, da ansiedade, da espera interminável. É o mundo onde você corre atrás do dinheiro. O universo da lei é o mundo do domínio, da certeza, da autoridade e do comando. É o mundo onde o dinheiro corre em sua direção, como um servo leal respondendo ao chamado do seu mestre. O feitiço te diz: trabalhe mais, se esforce mais, sacrifique mais. A lei te diz: fale com mais fé, comande com mais autoridade, alinhe sua palavra com a verdade. O feitiço te ensina a pedir de cabeça baixa. A lei te ensina a decretar de cabeça erguida. O feitiço te faz um escravo das circunstâncias. A lei te revela como o arquiteto soberano da sua realidade. Você não pode viver nos dois mundos. Você não pode servir a dois mestres. Hoje, neste exato momento, você deve escolher a qual realidade sua alma pertence. A sua conta bancária se torna o palco onde o milagre acontece. Você dá uma instrução clara e específica à substância divina. E observe a palavra mais importante: agora. Não amanhã, não na próxima semana. A fé opera no presente eterno. O poder do universo só conhece o agora. Ao declarar agora, você colapsa o tempo e exige a manifestação imediata. Como prova da minha fé, esta é a assinatura do seu contrato com o universo. Você entende que o mundo exterior é apenas um espelho. O transbordar na sua conta não é a causa da sua riqueza. É a prova da sua fé. É o efeito. A causa é a sua convicção interior inabalável. Com esta frase, você coloca a fé no seu devido lugar, como a força criadora primária. Você não precisa ver para crer. Você crê, e então você vê. Este decreto é a sua ferramenta diária. É a sua declaração de independência da realidade da escassez. É o seu ato de coroação. De agora em diante, esta é a sua resposta para cada conta que chega. Esta é a sua resposta para cada pensamento de dúvida. Esta é a sua resposta para cada número que te desagrada no extrato bancário. Você não discute com a ilusão. Você a sobrepõe com a verdade. Você continuará a viver sob o feitiço hipnótico da escassez, lutando por migalhas na mesa do mundo? Ou você vai despertar para sua verdadeira natureza, tomar o seu cetro de poder, e começar a governar o seu reino com a autoridade da sua palavra? A escolha é sua. E ela é feita agora. Se a sua alma ressoa com esta verdade, se você sente o despertar desta lei dentro de você, faça um gesto de alinhamento. Concorde com esta lei e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like. Este não é um gesto para um algoritmo. É um ato de concordância espiritual. É a sua primeira declaração silenciosa, de que você renuncia ao feitiço da escassez, e aceita o seu poder como um soberano desperto. Ao fazer isso, você afirma para o universo, que está pronto para operar sob uma nova autoridade, a sua própria. Você sinaliza que a velha programação de luta e limitação não tem mais poder sobre você. Adicione sua força a este movimento de despertar. Declare sua aliança com a lei da abundância. Faça-o agora. Eu te digo a verdade. Você se encontra em uma encruzilhada. De um lado, a lei que te revelei. O caminho do domínio e da autoridade. Do outro, o abismo familiar da descrença.
o feitiço que te mantém acorrentado. Receba esta ferramenta. Ela é sua. Ela foi forjada na verdade eterna para o seu uso. Mas uma ferramenta guardada não tem poder. Ela precisa ser empunhada. Ela precisa ser usada. Portanto, para selar este momento, para ancorar este poder na sua realidade visível, você fará um ato de posse. Você irá aos comentários e escreverá este decreto. Não como um exercício vazio, mas como a sua primeira proclamação pública como soberano da sua vida financeira. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu. Grave-o na pedra do mundo digital como um testemunho da sua decisão. Este ato simples é um juramento. É a sua assinatura no decreto que muda tudo. Faça isso agora e sinta a mudança de poder que acontece quando você move a sua convicção do mundo invisível para o mundo visível. A ferramenta foi entregue. A chave está em sua mão. Agora, chegou o momento de girá-la na fechadura da realidade. Uma declaração feita em silêncio é um pensamento. Uma declaração falada é uma criação. O universo não responde ao que você pensa, ele obedece ao que você decreta em voz alta. A matéria aguarda o som da sua autoridade para se organizar. Por isso, este não é um momento de reflexão passiva. É um momento de ativação conjunta. Não pense que a sua escolha é sem custo. Não pense que permanecer onde você está é um ato neutro. A inércia é uma decisão, e o preço de se agarrar à ilusão da escassez é a sua própria força vital. Paga em prestações diárias de agonia silenciosa. Escute bem o que te revelo. Cada manhã que você acorda e o primeiro pensamento é o medo do que falta, você paga um tributo ao feitiço. Cada vez que você olha para sua conta bancária e sente aquele nó frio no estômago, aquela contração de impotência, você está alimentando a ilusão com a sua própria energia. Você se torna a bateria que mantém viva a sua própria prisão. Você conhece essa sensação. É o gosto de cinzas na boca após um dia de trabalho exaustivo que mal cobre as contas. É o peso nos ombros ao ver os sonhos da sua juventude se tornarem fantasmas distantes, zombando de você em noites insones. É o som do silêncio quando você deseja prover mais para aqueles que ama, mas suas mãos parecem atadas por correntes invisíveis. Essa dor não é o seu destino. Essa dor é o sintoma de um veneno. O veneno da descrença na sua própria palavra. Você foi ensinado a lutar, a competir, a suar por cada migalha que cai da mesa da abundância universal. Eu e você, como um só canal da lei, vamos agora imprimir o seu comando na substância divina. Vamos fazer o invisível ouvir e o visível se curvar. Pare o que estiver fazendo. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas silencie o mundo exterior. E traga toda a sua consciência para minha voz, e para o poder que reside em sua própria garganta. Respire fundo, sinta o ar não como um simples gás, mas como a própria energia da vida, o sopro do infinito que lhe dá o direito de comandar. Ao expirar, libere o último resquício do herdeiro adormecido. Expulse a dúvida, a ansiedade e a identidade de mendigo que lhe foi imposta. Você não está mais pedindo. Você não está mais esperando. Você está no seu trono. A partir deste ponto você fala como o soberano desperto. Eu vou dizer o decreto central. E então você o repetirá comigo. Não como um eco, mas como uma confirmação. Não como uma repetição, mas como a sua própria ordem soberana. Prepare-se. Sinta a autoridade crescendo em seu peito. Diga comigo agora. Com a calma e a certeza de um rei que assina uma lei. Pelo poder da minha palavra, eu decreto o suprimento divino e inesgotável. Minha conta bancária transborda agora como prova da minha fé. E assim você faz. Você luta, você se esforça, você se sacrifica, e no final do dia, exausto, você olha para os seus ganhos e se pergunta por que o esforço monumental gera resultados tão insignificantes. Eu te digo por quê. Porque você está tentando encher um balde furado com o conta-gotas do esforço humano, quando o oceano do suprimento divino espera o seu comando para inundar a sua vida. Você está de joelhos mendigando por aquilo que foi criado para governar. O custo da descrença é a vida que você não vive, é a viagem que você não faz, é a tranquilidade que você não sente, é a generosidade que você não pode expressar.
É a constante, zumbindo e corrosiva ansiedade que se torna a trilha sonora da sua existência. É a traição de viver como um escravo quando você carrega o sangue de um soberano. Olhe ao seu redor. Veja a substância divina, sempre presente, sempre abundante, esperando por uma direção. A natureza não luta. As estrelas não se preocupam. O sol não teme o amanhã. Eles simplesmente obedecem à lei. E você, que é a mais alta expressão da consciência, escolhe viver sob um feitiço de limitação. Até quando? Até quando você permitirá que a voz da dúvida sufoque o poder do seu decreto? Sinta o peso destas palavras. Sinta a vibração delas em seus lábios, em sua garganta e em seu coração. Esta não é uma esperança. É um fato que você acaba de colocar em movimento. A substância universal ouviu. As engrenagens da manifestação começaram a girar em resposta direta ao seu comando. Não há atraso. Não há talvez, a lei é instantânea. Vamos fazer isso novamente. Desta vez, não apenas fale. Sinta cada palavra como uma verdade absoluta que já existe. Projete essa certeza para o universo. Respire fundo, o ar da sua soberania. Diga comigo agora com mais força, com mais convicção. Pelo poder da minha palavra, eu decreto o suprimento divino e inesgotável. Minha conta bancária transborda agora como prova da minha fé. Agora, permaneça em silêncio por um instante. Sinta a mudança no campo energético ao seu redor. A dúvida não consegue respirar neste ar. A escassez não sobrevive a esta frequência. Você acaba de reescrever o seu contrato com a realidade. O antigo contrato escrito com a tinta do medo e da limitação foi queimado. Este novo, escrito com a sua própria voz, é a única lei que governa a sua vida financeira. A voz do feitiço da escassez pode tentar sussurrar, pode dizer que isso é apenas um jogo de palavras. Quando ela falar, você a silenciará com a sua autoridade. Até quando você vai honrar a herança da escassez e desonrar o seu direito divino à riqueza? Cada segundo que você hesita, você aprofunda as raízes dessa hipnose. Cada dia que você escolhe a preocupação em vez do comando, você fortalece as grades da sua própria cela. O universo está parado, com a abundância em suas mãos, esperando a única coisa que pode liberá-la. A sua palavra, a sua fé tornada audível. O sofrimento não é nobre. A pobreza não é espiritual. São apenas a evidência de uma lei mal compreendida e de um poder não reclamado. Chegou a hora de parar de pagar o preço por uma mentira. Chegou a hora de declarar falência à mentalidade de escassez. Este é o momento da sua libertação. Mas ela exige uma declaração. Um ato de vontade que ecoe pelo universo e anuncie a sua decisão. Você deve renunciar ao veneno para poder receber o antídoto. Declare sua decisão de abandonar este sofrimento. Este é o seu primeiro ato como soberano desperto. Escreva nos comentários abaixo, como um selo no seu novo pacto com a realidade. Eu renuncio ao feitiço da escassez e reclamo meu poder agora. Eu te digo a verdade, essa dor que você sente, essa ansiedade que aperta seu peito quando olha para os números, não nasceu com você. Você a lembrará de quem está no comando. Vamos selar este novo pacto. Uma terceira vez. A terceira vez ancora a verdade no plano físico, é o selo final. Desta vez, fale como se o resultado já estivesse diante dos seus olhos. Fale como se você estivesse apenas descrevendo o que já é. Respire a certeza da sua riqueza. Diga comigo agora. A sua palavra final. O seu comando irrevogável. Pelo poder da minha palavra eu decreto suprimento divino e inesgotável. Minha conta bancária transborda agora como prova da minha fé. Está feito. A palavra foi liberada. A lei foi ativada. O universo está agora reorganizando a si mesmo para espelhar a verdade que você declarou. Pessoas, oportunidades e canais de fluxo financeiro estão sendo alinhados para encontrar você. Sua única tarefa agora é permanecer nesta consciência de soberania. É manter-se firme na sua declaração, independentemente do que os seus olhos ainda mostram. Seus olhos veem o passado. Sua palavra cria o futuro. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar. Se você sentiu a vibração da verdade tomar conta do seu ser, mesmo que por um instante. Confirme esta ativação.
Dê o seu like como um selo energético, uma afirmação silenciosa de que a sua transformação já começou. Este ato não é para mim. Essa luta constante, esse sentimento de que a abundância está sempre um passo além do seu alcance, não é a sua natureza. É um eco. Um fantasma. Uma herança que você carrega sem nunca ter pedido. Você se pergunta por que o esforço parece em vão, por que a preocupação é a sua companheira constante. A resposta não está em seus erros ou em suas falhas. A resposta está na sua programação. Você foi ensinado a viver sob o feitiço da escassez. Olhe para trás, não com julgamento, mas com clareza. Ouça as vozes que moldaram seu mundo. As vozes de seus pais, de seus avós, de uma sociedade inteira que aprendeu a temer a falta. Eles, em seu amor e em seu medo, te entregaram o código da limitação. Eles não conheciam outra linguagem. Eles mesmos eram prisioneiros da mesma hipnose, passando a chave da cela de geração em geração, acreditando ser um ato de proteção. Lembre-se das palavras que se tornaram a fundação da sua realidade. Dinheiro não dá em árvore. Isso não é para nós. Temos que trabalhar duro só para sobreviver. Guarde cada centavo, pois o amanhã é incerto. Cada uma dessas frases não era um conselho. Era um comando. Um decreto de limitação que foi plantado no solo fértil da sua mente infantil, antes que você tivesse o poder de questionar. É para você. É a sua primeira ação física como soberano desperto, confirmando a ordem que você deu ao universo. Você falou. A palavra foi liberada no éter. O comando foi emitido, e a substância divina, que não conhece o tempo, já se move para obedecer. Neste exato instante, enquanto o eco de sua voz ainda vibra no ar, a sua mente questionadora, o último fantasma do herdeiro adormecido, pode sussurrar. Ela pode perguntar: mas como será que funciona para mim? Onde está a prova? Eu te digo a verdade. A dúvida é o veneno que dissolve o molde que você acabou de criar. É a tentativa final do feitiço da escassez de te puxar de volta para a hipnose, para a ilusão de que você é um caso especial, uma exceção à lei universal. A lei não tem exceções. Ela não escolhe favoritos, ela apenas responde à autoridade da fé manifestada em palavra. E para silenciar para sempre essa voz da descrença, para selar sua convicção com o selo da certeza, ouça este eco da lei. Ouça este registro da verdade. Havia uma mulher cuja herança era a preocupação. Ela vivia em uma casa elegante, um resquício de uma fortuna que se esvaía dia após dia. Ela era uma prisioneira de números decrescentes, uma guardiã de um tesouro que encolhia. Eles te ensinaram a ver o universo como um deserto, onde cada gota de prosperidade deve ser disputada. Eles te ensinaram a enxergar a riqueza como um bolo finito, e se alguém tem uma fatia maior, a sua, por consequência, deve ser menor. Eles te ensinaram a ser um bom mendigo, a pedir com humildade, a esperar com paciência, a agradecer por migalhas, e a nunca jamais ousar comandar o banquete que por direito divino é seu. Essa programação se tornou um sistema operacional invisível, rodando em segundo plano em cada decisão que você toma. É a voz sutil que te faz duvidar quando uma oportunidade grandiosa aparece. É o sentimento de culpa que surge quando você deseja mais do que o suficiente. É o medo paralisante que te impede de investir, de arriscar, de declarar em voz alta o seu verdadeiro valor e o seu desejo por uma vida de transbordamento. Mas eu te digo agora uma verdade maior: essa herança não é uma sentença. É apenas uma história. E toda história pode ser reescrita. O poder para quebrar este feitiço não está fora de você. Ele sempre esteve aí, adormecido sob as camadas de medo e dúvida que te foram impostas. Você não é o eco das vozes do passado, você é a voz que cria o futuro. Seus conselheiros, homens práticos e lógicos, as vozes do mundo, diziam a mesma coisa: seja prudente. Corte gastos, preserve o que resta, o futuro é incerto. Eles falavam a linguagem do medo, a gramática da escassez. E ela, como uma herdeira adormecida, obedecia. Cada dia era um exercício de contração, de encolhimento, de aceitação silenciosa de que seu suprimento era finito e estava chegando ao fim. Ela mendigava em pensamento por uma solução, esperando por um milagre externo, por uma sorte que a salvasse do inevitável. Uma noite,
Em meio ao silêncio de sua casa vazia, cercada pela opulência que se tornara um lembrete de sua pobreza iminente, uma verdade antiga despertou em sua alma. Uma memória de poder que não era sua, mas de toda a criação. Ela compreendeu, em um clarão ofuscante, que não era uma guardiã de um recurso limitado. Ela era soberana de um fluxo inesgotável. Ela entendeu que os conselhos do mundo eram as barras de sua própria prisão, e que ela segurava a chave o tempo todo. A chave era sua palavra. Naquela noite ela não rezou, ela não pediu. Ela não suplicou. Ela se levantou, caminhou até os livros contábeis que documentavam sua ruína, e falou. Ela não falou com a voz do medo, ou da esperança vacilante. A culpa que você carrega por sua situação financeira é o pilar que sustenta sua prisão. Liberte-se dela agora. Entenda que você não criou o programa, você apenas o executou. Mas hoje, neste exato momento, você assume o controle do sistema. Você se torna o programador. Você acessa o código-fonte da sua realidade. Este é o momento da sua emancipação. O momento em que você olha para essa herança de escassez, não com raiva, mas com a soberania de quem a reconhece pelo que ela é. Uma ilusão. Uma roupa velha que não te serve mais. Um mapa que leva a um tesouro que nunca existiu. Você não precisa lutar contra esse fantasma. Você simplesmente o dispensa. Você o devolve aos ecos do tempo de onde ele veio. Você declara com a autoridade do seu ser desperto, que o seu contrato com a pobreza, com a luta e com a limitação, está encerrado. Nulo. Revogado para toda a eternidade. Sua verdadeira linhagem não é a da falta. Sua verdadeira herança é a da substância divina, infinita, inesgotável e eternamente presente. Você é herdeiro do reino. E a linguagem desse reino não é a do medo, mas a da fé. Não é a da súplica, mas a do comando. Se você sentiu o peso dessa programação ancestral sendo liberado de seus ombros, ela falou com a voz calma e inabalável de quem governa. Com a mão sobre os registros de suas posses minguantes, ela declarou ao invisível. Ela falou diretamente à substância divina contida em cada moeda, em cada título, em cada jota de seu patrimônio. Sua voz cortou o silêncio da casa. Eu não mais os vejo como o fim, mas como a semente. Eu não mais os chamo de, o que resta mais de, o ponto de partida. Pela autoridade do meu ser, pelo poder da palavra que me foi outorgado, eu lhes ordeno, multipliquem-se. Eu quebro agora o feitiço da diminuição. Eu libero vocês da sentença da estagnação. Vão e retornem a mim em um fluxo abundante, incessante e divinamente guiado. Vocês não são números em um papel. Vocês são energia obediente, e eu sou o seu comando. Ela falou, e o universo ouviu. Naquele momento, algo se quebrou. Não no mundo físico, mas no reino da causa. A ansiedade que a consumia há meses se dissolveu, substituída por uma calma soberana. A paz que vem não da esperança, mas da certeza absoluta. Ela foi dormir não como uma viúva preocupada, mas como uma rainha que havia emitido um decreto irrevogável. Nos dias que se seguiram, a realidade se reorganizou para cumprir seu comando. Se você sentiu as correntes invisíveis do passado se partindo ao som desta verdade, celebre a sua liberdade. Declare sua emancipação com o seu like, como um selo da sua nova soberania. Este não é um clique. É o primeiro ato de um governante que retoma o seu trono. O contrato com a escassez foi rasgado. A herança da limitação foi renunciada. Você olhou para a programação que te aprisionava, e a reconheceu pelo que ela é. Um feitiço antigo. Uma história contada por vozes que não conheciam o seu poder. Mas o eco das correntes ainda ressoa nos corredores da sua mente. O fantasma da dúvida ainda habita os cantos escuros do seu hábito. A programação antiga não morre em silêncio. Ela sobrevive na linguagem que você usa todos os dias, nas palavras que saem da sua boca sem permissão, nos suspiros de preocupação que você chama de realidade. Cada vez que você diz eu não posso pagar, o dinheiro não dá para nada, está tudo tão difícil, você rega a erva daninha da escassez. Você reconstrói com suas próprias palavras a mesma prisão da qual acabou de declarar liberdade. Você pega o decreto de soberania que lhe foi entregue e o usa para forjar novas algemas. Eu te digo a verdade, a reprogramação não é um ato passivo. Os canais do suprimento que pareciam secos e bloqueados, romperam-se com uma força torrencial.
Um investimento antigo, dado como perdido e esquecido, revelou-se de um valor extraordinário. Uma propriedade que ninguém queria comprar de repente atraiu uma oferta generosa e inesperada. Oportunidades que não existiam na véspera se apresentaram como servos leais, aguardando sua aprovação. Seus conselheiros ficaram perplexos, falando de sorte e de coincidência de um golpe de mestre no mercado. Mas ela sabia a verdade. Não houve sorte. Houve obediência. Ela não recebeu uma esmola do universo. Ela deu uma ordem. E o universo, como seu servo obediente, cumpriu. Ela não atraiu riqueza. Ela a autorizou. Esta não é apenas a história dela. É o seu roteiro. É a demonstração viva da lei que você acabou de ativar com sua própria voz. O universo não a favoreceu. Ele apenas obedeceu a uma soberana desperta, alguém que parou de reagir à sua conta bancária e começou a comandá-la. Você agora se encontra no mesmo ponto de inflexão. Você pode ouvir esta verdade e deixá-la desvanecer como um sonho interessante, ou pode se ancorar nela, torná-la sua realidade vivida. Há uma correnteza de milagres, um fluxo de sucesso para aqueles que ousam declarar seu domínio. Cada história como esta é um testemunho, um vórtice que fortalece essa correnteza. É uma guerra declarada contra o seu antigo vocabulário. É uma vigilância constante e implacável sobre cada sílaba que cruza os seus lábios e cada pensamento que busca se formar em sua consciência. A partir deste momento, você se torna o guardião dos portões da sua mente e da sua boca. Nada que negue a sua abundância passará por eles. Eu te entrego agora a mais poderosa ferramenta de domínio, a substituição direta. É a lei em sua forma mais prática. É o ato de cortar o mal pela raiz, antes que ele possa florescer. É simples, é imediato, e é absoluto. A partir de agora, quando a sua boca estiver prestes a proferir o velho cântico da falta "eu não tenho dinheiro", você irá parar. Você irá respirar fundo, sentindo o poder da substância divina preenchendo seus pulmões. E com a autoridade de um soberano que conhece seu tesouro infinito, você irá decretar em seu lugar: o suprimento divino é meu, e ele flui para mim agora de formas esperadas e inesperadas. Você não discute com a velha frase. Você a aniquila com uma verdade superior. Quando o mundo ao seu redor te apresentar uma conta, um preço, e a voz do medo sussurrar: "Isso é muito caro", você não dará poder a essa mentira. E você pode escolher entrar nela agora. Inscrever-se neste canal não é um clique. É uma declaração pública ao universo. É o seu ato de se juntar a essa correnteza de testemunhos. É o seu gesto de dizer: "Eu sou a próxima história de sucesso. Eu me alinho com a prova. Eu entro nesta correnteza de milagres agora." Para se tornar a próxima história de sucesso, e continuar nesta correnteza, inscreva-se agora e não perca o próximo passo. Faça-o como um ato de fé, um selo em sua decisão de viver como o soberano que você é. O próximo passo da sua jornada será revelado, e você deve estar presente para recebê-lo. A palavra foi dita. A lei foi revelada. O poder que estava adormecido em sua língua agora pulsa com a verdade do universo. Você ouviu o chamado, você recebeu a ferramenta, você sentiu a vibração da sua própria autoridade divina se agitando em seu ser. A transformação não é mais uma promessa distante, ela já aconteceu. O herdeiro adormecido abriu os olhos, o soberano desperto está agora diante do espelho. Mas uma verdade revelada exige um selo. Um pacto firmado exige uma assinatura. Uma nova identidade exige uma declaração pública. O que é feito em segredo a dúvida pode corroer. Você irá silenciar o sussurro e declarar com calma e certeza: "Eu vivo em um universo de abundância. Todo o valor me é acessível, pois a fonte de toda a riqueza reside dentro de mim." Você transforma a percepção de custo em uma afirmação de fonte. Quando um desafio surgir, e o pensamento automático disser: "Eu não sei se vou conseguir", você o interceptará no ar. Você não permitirá que ele contamine o seu campo de energia. Em seu lugar, a sua voz, agora um instrumento da lei, afirmará: "A inteligência divina me guia. A ação divina me inspira.
O sucesso divino é o meu resultado inevitável. Você substitui a dúvida pela certeza da assistência cósmica. Você compreende o poder que lhe está sendo entregue? Cada palavra de dúvida que você silencia é um tijolo removido da sua prisão. Cada decreto de abundância que você pronuncia é uma pedra assentada no alicerce do seu palácio. Você está, literalmente, morrendo de fome à sua antiga realidade de escassez e alimentando a sua nova realidade de opulência. A substância divina não tem escolha a não ser obedecer ao molde que você apresenta a ela com maior consistência e fé. O seu antigo eu, o herdeiro adormecido, lutará. Ele apontará para sua conta bancária e dirá: veja, nada mudou. O que é proclamado diante do mundo, o universo é forçado a honrar como um fato consumado. Este é o momento final da sua antiga vida. O momento em que você queima as pontes para a terra da escassez e da espera. O momento em que você se compromete não comigo, não com estas palavras, mas com a nova lei que você agora encarna. A voz do mendigo interior, aquela que sussurrava sobre sorte, sobre esforço, sobre talvez um dia, deve ser silenciada para sempre. E a maneira de silenciá-la não é lutando contra ela, mas afogando-a com o som trovejante da sua nova verdade. Você não pode voltar para a cela depois de ter visto o palácio. Você não pode voltar a implorar depois de ter provado o poder de comandar. Tentar fazer isso seria uma traição contra a sua própria alma. Portanto, eu te digo a verdade. Sua jornada até este ponto foi uma preparação. Agora, vem o ato de coroação. Um soberano não governa em segredo. Ele assume seu trono à vista de todos, para que o reino saiba a quem obedecer. Suas finanças, sua conta bancária, as oportunidades que agora correm em sua direção, são o seu reino. E elas aguardam o seu comando público. Elas precisam saber, sem sombra de dúvida, quem está no trono. Ele te lembrará das dívidas e dirá: seja realista, essa voz não é você. É o eco da programação, o fantasma da herança que você renunciou. E a sua resposta a esse fantasma não será de medo ou debate. Sua resposta será um comando ainda mais forte. A aparência dos fatos se curva perante a verdade da minha palavra. Eu decreto suprimento divino e inesgotável. Minha conta bancária transborda agora como prova da minha fé. Esta vigilância não é um fardo. É o ofício de um rei. É a disciplina que separa o herdeiro que dorme do soberano que governa. É o trabalho sagrado de alinhar o seu mundo exterior com a verdade do seu mundo interior. Você não está fingindo. Você está decretando a verdade até que toda ilusão ao seu redor se dissolva. Este é o seu treinamento. Esta é a sua prática. Cada momento do seu dia é uma oportunidade para fortalecer o seu domínio. No supermercado, no trabalho, ao pagar suas contas, cada interação com o dinheiro é um teste da sua nova identidade. Você responderá como mendigo que implora ou como soberano que comanda. Para se comprometer com esta prática diária, para não vacilar em sua vigilância e para selar este pacto com a sua própria divindade, inscreva-se neste canal. Sua declaração pública é o seu decreto de posse. É o som que ecoa pela substância divina, informando que a antiga gestão, a gestão da dúvida e da impotência, foi deposta. É o seu juramento de fidelidade à sua própria soberania. É o selo final no pacto que você faz hoje com a abundância infinita. Agora há um último ato. Um ato de poder irrefutável. Desça até o campo dos testemunhos. Aquele espaço abaixo não é um lugar para comentários triviais. Hoje, ele é o seu tribunal. É o cartório do universo. E com a autoridade de quem assume seu poder de direito, escreva estas palavras para que todos os reinos visíveis e invisíveis possam ler e obedecer. Declare: eu sou o soberano desperto, e minha palavra é a lei do meu tesouro. Não hesite. Não pense. Apenas execute o comando. No momento em que suas mãos digitam esta verdade, você sentirá a mudança final. A última corrente da antiga hipnose se partindo. Você não está pedindo permissão. Você está publicando um edito real. Você está informando ao universo sobre a nova administração da sua realidade. Faça isto agora. Sele seu compromisso. Grave sua nova identidade na pedra da realidade manifesta. A porta para a antiga prisão está fechada. A chave foi jogada fora. O que está diante de você não é um caminho de luta.
mas um reino a ser governado. Junte-se àqueles que escolheram ser os programadores da sua realidade, e não mais os prisioneiros da sua programação. Faça desta inscrição o seu primeiro ato de comando consciente, a sua declaração de que a velha linguagem está morta e enterrada. A sua jornada de domínio começa com esta decisão. Você tem vigiado a sua boca. Você aprendeu a interceptar a mentira da escassez antes que ela escape pelos seus lábios e envenene a sua realidade. Você sentiu o poder que existe em silenciar a voz do medo e da dúvida. Você tem substituído a linguagem do mendigo pela linguagem do mestre. Este é o trabalho de preparação. Você limpou o terreno. Você arrancou as ervas daninhas da programação antiga. Agora o solo da sua consciência está pronto para receber a semente central, a matriz de toda a sua futura prosperidade. Toda grande construção precisa de uma pedra angular. Um ponto de referência a partir do qual toda a estrutura se alinha e ganha força. Toda sinfonia tem um tema central, uma melodia que se repete e dá coerência a toda a obra. E todo soberano tem um decreto, uma palavra de poder que estabelece a lei em seu reino e a qual todas as coisas devem se curvar. Até agora, eu te dei os princípios. Sua palavra é o cetro, sua fé é a coroa. Vá, e governe. O seu suprimento inesgotável te espera.